É, tipo, eu comecei já no meio da apostila. Uhum. Aí agora nós vamos iniciar. Quando Ó, chegar no meio da apostila que eu comecei, aí eu já posso pedir o aí, certificado? aí Pedir o você certificado? finalizou. Se tiver dentro, né, do prazo, né, de 10 meses, se você tiver concluído as aulas também online, você já finalizou. Entendi. Aí eu mesmo posso pedir por conta própria. Isso, aí você mesmo que pede. Boa Ok, noite, obrigado. Kemi. Vamos começar então. Nós estamos gravando. Hoje a nossa primeira parte da aula é sobre cálculos de medicamentos, tá? Peço que fiquem com o vídeo desligado, por favor. Ai, gente, começa a chegar gente na aula. Se vocês puderem postar a apostila aqui, gente, eu agradeço, por favor. Aí postem a apostila lá nos grupos de WhatsApp. Professora, Ou, tipo, se caso eu não ter terminado, tipo, acabei de assistir as apostilas aqui, né? E eu uhum, quiser continuar, porque não, tipo, não acabou os 10 meses, aí eu posso? Normal, né? normal, normal, você vai acompanhar. Né? Porque nenhuma aula é igual a outra, né? Então você vai Sim. acompanhar por aqui e vai criar cada vez mais experiência, né? Ah, tá, Vamos lá. obrigada. Estão conseguindo enxergar, gente, cálculo de medicamentos? Sim, Ok, então vamos lá. Então, começando aqui, né? Eu coloquei aqui quais são as vias de administração de medicamentos. Então, existem várias maneiras diferentes de administrar os medicamentos. Você provavelmente conhece as injeções e os comprimidos, mas os medicamentos também podem ser administrados de várias outras maneiras. As vias de administração estão descritas abaixo. Eu coloquei aqui para vocês, né, como elas estão descritas, né, e quais são os tipos de vias de administração. Então, nós temos aqui a bucal, realizada dentro da boca e gengivas, a interal, inserida diretamente no estômago ou intestino. Essa interal, gente, é focalizando para vocês que vocês, né, como atendentes de farmácia, vocês não fazem essa administração, tá? Então, essa parte aqui interal, vocês é mais para conhecimento de vocês mesmo, mas vocês não realizam. Ai, gente, é muito difícil ficar entrando gente todo momento. Complicado. Nossa. Vamos lá. A inalável, que é através de um tubo ou máscara. O infundido, injetado na veia. O intramuscular, injetado no músculo com uma seringa. O intratecal, injetado na coluna. O intravenoso, injetado na veia. O nasal, administrado no nariz por spray ou bombas nasais. Isso aqui vocês vão conhecer, tá? Então, esse é um tipo dos quais vocês vão conhecer. Não é apostila, é uma aula que eu preparei sobre administração de medicamentos e cálculos, tá? A gente vai começar aqui primeiro sobre, finalizando esse conteúdo. Oftalmo... Gente do céu. Então, aqui. Oftalmológico é administrado nos olhos, tá? Então, é através de gotas, gel ou pomada. Isso também vocês vão ter contato, porque é um dos medicamentos que vendem na farmácia. Os medicamentos orais, ingerido pela boca, por comprimido, cápsula ou líquido. O medicamento óptico, a administração feita através de gotas no ouvido. O retal, inserido no reto, geralmente esses são os considerados supositórios. O tipo subcutâneo, que é injetado abaixo da pele, então é o caso da insulina, que foi explicado na última aula. O sublingual, realizado debaixo da língua. Alguns medicamentos que é para diminuir a pressão arterial são considerados sublinguais, então é abaixo da língua. Todo medicamento que você vê na caixinha que está escrito sublingual, ele é abaixo da língua,
tá? E é uma orientação também que vocês precisam. É como o Catopril, né, professora? O captopril não é sublingual, é? Eu já vi gente Olha, usar debaixo da língua. mas é porque aí o efeito é mais rápido, né? Pode ser que eles coloquem debaixo da língua para fazer a diluição, mas ele é oral normal. O tópico, que é aplicado na pele, e o transdérmico, administrado através de um adesivo colado na pele. Geralmente, esses transdérmicos são os anticoncepcionais via adesivo, tá? Então, entendendo aí quais são as vias de administração de medicamento. Aí nós temos aqui algumas perguntas que você pode fazer para não ter problemas, né, nessa administração. Não sei com que frequência devo tomar esse medicamento. Você pode explicar suas instruções mais claramente? Isso é uma pergunta muito comum dentro, né, da nossa profissão. Por quê, gente? Na verdade, muitas vezes o cliente, ele sai, né, o paciente, ele sai do médico com muitas dúvidas em relação a como tomar determinados medicamentos. E é no balcão da farmácia que você deve, né, e que você precisa orientar o uso correto desse medicamento, tá? Geralmente, as farmácias, elas fornecem uma etiqueta onde você vai escrever, né, com uma letra clara e legível, como esse medicamento deve ser administrado. E mesmo escrevendo, gente, é legal você falar, tá? Porque muitas vezes o cliente, o paciente, ele não tem esse contato direto com o médico lá naquele momento, né, de consulta, às vezes ele está até nervoso, então ele não entende muito bem, né, como que é para ser feito essa administração de medicamentos. Então, a sua função principal aí, né, é fazer essa orientação o mais claro possível, tá? Ô, professora, mas a gente só vai escrever o que o médico passar, né? Sim, só que aí é aquilo que entra, né? Você vai escrever de uma forma clara, né? Então, por exemplo, a letra do médico, muito dificilmente o paciente vai conseguir ler, entendeu? E às vezes ele sai de lá e nem presta atenção, né, de como que esse medicamento vai ser administrado. Geralmente o médico ele fala, né, quanto tempo que ele vai tomar, por quantos dias e tal. Mas a sua função principal como atendente de farmácia é prescrever nessa etiquetinha, né, que vai ser fornecida pela farmácia, com a letra clara, legível, e mesmo falar, explicar como que essa administração de medicamento deve ser feita, o mais claro e o mais legível possível. Professora, se escrever uma receita legível e compreensível é lei, está escrito na lei, por que os médicos não obedecem? Leis não são cumpridas no Brasil, né, gata? Sim. Paciência, né? Porque os exames eu já sei ler, porque eu tive muita experiência em ler pedidos de exame. Agora, a letra do médico, nome de remédio, é quase incompreensível. Então, é complicado mesmo. É assim, na verdade, né, existe essa lei, mas leis não são cumpridas, né, gente? A maior parte das leis, elas não são cumpridas, né? Então, infelizmente, não tem muito o que se fazer. Aí outra pergunta, né? Estou tendo problemas para tomar minha medicação. Um membro da família ou profissional de saúde pode me fornecer? Então, na verdade, assim, o medicamento ele deve ser tomado pelo próprio cliente, tá? Existem efeitos colaterais dos quais que eu deveria prestar mais atenção? Efeitos colaterais. Devo fornecer informações sobre os efeitos colaterais dos medicamentos? Dependendo do tipo de medicamento, né? Por exemplo, as simvastatinas. Não sei se vocês lembram na aula que nós tivemos sobre colesterol e triglicerídeos, que um dos efeitos colaterais da simvastatina era a dor muscular. Então, assim, se você conhecer o efeito colateral e isso não for prejudicar, né, o seu atendimento e nem o seu paciente, é legal você falar, sim, dos efeitos colaterais, tá? Você pode falar dos mais específicos, não pontuar reações adversas ou efeitos colaterais que vocês não conheçam, tá? Porque isso pode gerar uma confusão aí na mente do seu cliente, ele pode não querer tomar um medicamento, dentre outras coisas, tá? Então, sempre
ter essa orientação aí se faz importante. A que horas devo tomar esse medicamento? É uma pergunta muito comum. E essa é a principal questão, né, que você, como atendente de farmácia, deve fornecer ao seu paciente, tá? Então, sempre lembrar disso, gente. Fornecer informações coerentes, corretas para o seu cliente, né? Então, a que horas devo tomar esse medicamento? Geralmente, essa informação ela vai vir exemplificada, né? Então, você como profissional aí, né, que já aprendeu, você coloca na etiquetinha com uma letra bem clara, com uma letra legível, bem bacana, tá? Estou tomando algum medicamento com o qual esse medicamento possa interagir? Então, assim, a gente sabe que existem alguns medicamentos que não podem ser tomados junto, né? Então, faz-se necessário essa coerência de você, né, entender um pouquinho dessa medicação, né, e procurar sempre saber, né, quais são os medicamentos que podem ser tomados juntos, quais são os medicamentos que devem ser tomados em horários diferentes, tudo aí, né, para favorecer o entendimento e a melhor compreensão aí do seu cliente. Preciso decorar todos os nomes de medicamentos já de imediato, ou aprender tudo isso que eu estou falando para vocês? Não, gente. Isso é conforme vocês já estiverem trabalhando, tá? Então, conforme vocês estiverem trabalhando, né, dentro da farmácia, toda aquela prática que vocês vão tendo ao longo do tempo de trabalho, aí vocês vão conhecendo os medicamentos, as reações adversas, e aí vocês vão poder, né, ter essa base para estar orientando seus pacientes. Receita, aí aqui, gente, já começa o primeiro exercício. Olha só, então eu quero que vocês tentem resolver esse exercício aqui primeiro, tá? E aí depois vocês podem até colocar. Tem uma pergunta aqui, ó. No caso, se não conseguir entender o que o médico escreveu na receita, o que fazer nesse caso? Aí você tem que entrar em contato com o farmacêutico, ou com algum profissional que esteja lá, algum profissional que esteja lá com você, que tente conseguir, né, fazer essa leitura de receita. Não existe, gente, uma fórmula, né, para você como aprender a ler receita. Isso é tudo prática, tá? Isso vem e se desenvolve na prática, conforme o tempo de trabalho de vocês, né, a experiência de vocês. Então, assim, sempre que eu postulo, não existe fórmula secreta para aprender a ler receita, certo? Mas se você tem alguma dúvida, se você, né, não está conseguindo observar, não está conseguindo ler a receita, entre em contato com um profissional que vai te ajudar. Se você tem dúvidas em relação a algum tipo de medicamento, não faça, não execute a venda se você não tiver certeza do nome do medicamento, certo? Vamos continuar. Receita médica prescrita indica o uso de 300 miligramas de um medicamento 2 vezes ao dia por 10 dias. Qual será a dosagem final do medicamento para o tratamento todo? Eu vou dar esse exemplo aqui, gente. Olha só. Então, ó, vejam bem. Ele prescreve... Nossa. Passei muito. Olha só. Então, ele prescreve aqui, ó. Será que eu não vou conseguir escrever? Então, ele prescreve aqui, ó. 300 miligramas, 2 vezes ao dia. Então, é a cada 12 horas, né? Por 10 dias. Então, é simples aqui, ó, gente. Olha só. Quanto que ele vai tomar no tratamento final? Certo? Qual é a dosagem final desse medicamento? Então, se é 300 miligramas 2 vezes ao dia, por 10 dias, ele vai tomar 300 vezes 2 vezes 10. Ou seja, eu tenho que fazer esse cálculo aqui, ó. 300 vezes 2, 600 miligramas dia. No caso aí, professora, você está fazendo a regra de 3, né? Isso. 300 miligramas dia vezes 10 dias. Quanto de total ele vai tomar aqui? 6.000. miligramas.
fechou. É a quantidade que ele vai precisar de medicamento. Certo? Aí um próximo aqui, ó. Esse já está resolvido. Um medicamento possui 500 miligramas para cada 5 ml. Quantos ml serão necessários para uma prescrição de 300 miligramas? Olha só, também regra de 3. Se 500 ml tem 5, se 500 miligramas tem 5 ml, 300 miligramas tem X. Aí, o que eu vou fazer aqui? 500 vezes X, 500X. 300 vezes 5, 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 500, 3 ml. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Professora, volta lá no primeiro lá para mim. Ó. Oi? Volta lá naquela primeira lá para mim ver. Sim. Hum. Podem copiar se vocês quiserem. Eu quero copiar, professora. Pode copiar, fica à vontade. Vou dar tempo aí para vocês copiar. Eu já copiei. Enquanto a senhora fala, eu já vou copiando tudo. Certinho. Professora, tem como você mandar no grupo para quem está acompanhando por celular e não consegue copiar? Não consigo Não mandar para o grupo, porque eu não estou no grupo de vocês, né? O print, tira o print. Tira o print. Não Eu consigo. tiro o print de todas as aulas. Professora, sumiu. Tá, eu vou colocar aqui para vocês. Tá. Vou dar um tempo aí para vocês copiarem, tá? Sumiu novamente. Se a senhora quiser passar para o próximo, pode. Esse aí eu já copiei. Vou compartilhar Professora, aqui aí você passa compartilha. para o próximo. Vou passar para o próximo, tá, gente? Tirem print, por favor. Tirando print. Gente, tem gente aqui perguntando se tem como mandar os slides. Olha só, pelo Zoom eu conseguia mandar, lembra? Pelo Meet eu não consigo mandar os slides. Não tem essa opção aqui de enviar slides. Deixa eu ver aqui. Vou confirmar para ver se eu estou falando realmente. Pelo Meet eu não consigo enviar. Tá? Infelizmente. Professora, o segundo. Deixa eu ver o segundo. Aí. Esse aí que é o segundo? Isso, esse é o segundo. Tirem print, por favor. Desliguem o áudio, por favor, gente. Eu não consegui tirar print. Volta aí de novo para me ver se eu tiro. Uhum. Porque tá entrando gente, eu tive que sair da tela. Ah, tá. Uhum. Eu vou procurar, enquanto vocês estão copiando, eu vou procurar aqui, ó, como enviar slides. Como enviar slides pelo Meet. Mas, professora, esse áudio está muito baixo, não estou conseguindo ouvir. Dá uma olhadinha aí no seu som, no seu áudio do ladinho aí e aumenta, porque o meu aqui já está no último. E conforme diz o meu marido, eu já falo muito alto. Eu estou escutando bem aqui. Nossa. Professora, o som está muito baixo. Próximo aqui, ó. Vamos lá, então. Desliguem o áudio, por favor. Vamos lá. Olha só.
Um idoso necessita de 500 miligramas de carbonato de cálcio 3 vezes ao dia. Para quantos dias de tratamento dará uma caixa com 45 comprimidos e qual o total da dose diária ingerida? Então, aqui, gente, olha só, ele vai tomar 500 miligramas durante 3 dias. 1.500 miligramas por dia, certo? Se ele tem 1.500 miligramas dividido por 45 comprimidos, essa caixinha vai dar por aproximadamente 33 dias. A dose diária, 1.500 miligramas por dia. Gente, desliguem o áudio de vocês, por favor. Desculpa, professora, achei que o meu estava desligado. Entenderam isso aqui? Tirem um print aí, por favor. Muito bem. Vamos continuar. Olha só. Temos aqui. Esse é o terceiro. Agora vamos para o próximo. Ó. Um paciente, esse nós vamos resolver aqui juntos, olha só. Só um minutinho, tá, gente? Um paciente necessita de um remédio onde a prescrição é 200 miligramas 2 vezes ao dia por 60 dias. Indique a dosagem diária e a dose total no final do tratamento. Então, é só fazer aqui, ó, gente. Olha só. Se é 200 miligramas por dia, 200 vezes 2, que é 2 vezes ao dia, 400 miligramas dia. Certo? Então, por dia, ele vai tomar 400 miligramas por dia. Se o tratamento tem uma duração de 60 dias, ele vai fazer 400 vezes 60. Façam aí, por favor. (24.000 miligramas total. Tirem print aí, por favor, gente. Enquanto isso, eu estou recebendo gente. Isso mesmo, Pablo. Excelente. Aparecida, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Tirem print. Posso passar para o próximo slide? Pode. Para mim, pode. Sim. Ok. Olha só, isso também nós vamos fazer juntos. Professora, pode Oi, voltar aí? pode. Posso? Vou deixar uns minutos na tela, tá? Obrigado. Professora, Oi. a gente pega esse total aqui de 24 miligramas no total que ele vai tomar, aí a gente vê a caixa do remédio e vê quantas caixas vai ser vendida, é isso? Isso mesmo. Tá Por bom. exemplo, se a caixa você vai ver, porque assim, eu não sei indicar para você quanto que tem dentro da caixa, entendeu? Aí você tem que pegar esse total e dividir pela quantidade que tem na caixa. Aí vai dar o valor de quantas caixinhas ele precisa. Tá bom, obrigada. De nada. Excelente pergunta. Professora, mas geralmente o médico, quando faz a receita, ele já coloca quantas caixas, né? Às vezes ele não entende muito quanto que vem na caixa, viu? Então você tem que dar uma conferida. Uhum. Professora, essa é a minha primeira aula e eu queria saber qual, tipo, quantidade de horas que tem a aula.
Olha, as aulas são às quartas-feiras, das 18 a 20 horas. Geralmente a gente fecha a aula mais ou menos umas 10 para as 8. 10, 5 para as 8. Eu tava achando que a aula ia ser 7 horas. Não, as aulas são às 8. Das 6 às 8. Vamos lá. Uma caixa com 60 comprimidos. Eu quero que vocês façam essa e coloquem a resposta no chat para mim, ó. Uma caixa com 60 comprimidos duram 20 dias para o tratamento de um paciente. Quantos comprimidos esse paciente deverá tomar ao dia? O que eu tenho que Você fazer pode botar aqui? na... Quê? Não, Você não pode estou. botar a pergunta na tela? Você pode pôr a pergunta na tela? Não coloquei? Eu estou apresentando. Ó, aqui para mim tá que eu estou apresentando. Já acertaram aqui, ó, muito bem. Já colocaram a resposta aqui, ó. Eu nem Se tô ele vendo o tem problema 60... ainda. Nossa, então é a sua internet. Porque eu estou apresentando. Tá aparecendo na tela, ó. Não, professora, é porque quando eu vou prestar atenção no problema, a senhora tira da tela. Aí Deixa eu eu, ver. entendeu? Vou Não dá para colocar ficar aqui. vendo o tempo todo. Vou pôr de novo. Vou dar um tempinho aí para vocês. Ó, eu vou ler. Uma caixa com 60 comprimidos duram 20 dias para o tratamento de um paciente. Quantos comprimidos esse paciente deverá tomar ao dia? Que cálculo que eu tenho que fazer aqui? Divisão. Isso mesmo. Então, seria 60 dividido por Por 2. 20 dias. Por 20 Não, dias. por 20 dias. É. Total, 3 comprimidos ao dia. Ou seja, de 8 em 8 horas. Certo? Gente, quando a gente fala assim, ó, que é 3 comprimidos ao dia, não são horários aleatórios, tá, gente? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Você vai pegar o total de horas que tem no dia e dividir pela quantidade que ele vai tomar. Então, por exemplo, se fala que é 3 comprimidos ao dia, o dia tem 24 horas, então ele vai tomar uma dosagem a cada 8 horas. Se fala assim, 2 comprimidos ao dia, então vou pegar o total de horas do dia, que é 24 horas, e dividir por 2. Então, ele vai tomar um comprimido a cada 12 horas. O mesmo acontece, por exemplo, se o médico indicar... Só um de 6 minutinho. em 6 horas, né, professora? Se ele indicar de 6 em 6 horas, então de 6 em 6 horas, 24 horas, dividido por 6, ele vai tomar 4 comprimidos ao dia. Tá? Então, não são, assim, horários aleatórios, tá? Isso é importante vocês colocarem aí também para os seus pacientes, tá? Muito bem. Vamos lá. Próximo Então, professora, aqui. mas no caso, assim, até as vitaminas, quando o médico, vitamina, suplemento alimentar que o médico passa para a gente poder estar tomando de 3 vezes ao dia, tem que seguir a hora ou pode tomar? Não, todo medicamento, Aline, e isso é importante eu frisar para vocês, e vocês frisarem, né, que vocês precisam, né, frisar nisso, que o medicamento ele tem que ser tomado no horário correto, tá? Se existe esse espaçamento, é porque o medicamento ele vai fazer efeito, e ele tem a duração durante esse efeito, principalmente o uso de qualquer medicamento, tá, gente? Mas principalmente os antibióticos. Então, se é receitado de 12 em 12 horas, é tomar de 12 em 12 horas no horário correto, certo? Porque ele vai ter o tempo de duração e o tempo de absorção. Então, essa informação também vocês devem passar aos seus clientes. Vanessa me pergunta o seguinte, professora, onde fica salva essa aula? Gente, o Fernando ele já explicou para vocês no grupo do WhatsApp, né, que a gente mudou para o Meet,
certo? E o Meet, ele está com dificuldade de baixar essa aula para poder salvar, para colocar no YouTube. Mas essas mesmas aulas que eu dou, ele tem lá no curso de vocês. A matéria é a mesma, então vocês podem seguir por lá também. Não é a aula online ao vivo como eu dou, certo? Mas ele tem lá todas essas aulas. Então, peço um pouquinho de paciência para vocês, né? Porque ele vai postar todas as aulas lá para vocês. Então, aqui, próximo exercício. Então, vamos lá. Receita médica indica 750 miligramas de paracetamol de 8 em 8 horas. Então, se ele indica o paracetamol de 8 em 8 horas, quer dizer que o paciente ele vai tomar 3 vezes ao dia. A caixa vendida contém 10 comprimidos. Quantas caixas de medicamento o paciente deverá levar para um tratamento de 10 dias? Esse cálculo de caixas é muito importante, gente, porque mesmo os medicamentos e até mesmo os medicamentos controlados, né, por exemplo, os antibióticos, o paciente ele não consegue comprar se ele não tiver receita. E uma vez que ele comprou o medicamento, né, então ele precisa de receita para comprar. Então você tem que vender a quantidade correta de medicamentos. Hã? Quanto que deu aí de vocês? Fizeram o cálculo? 3 caixas. Quantas? 3 caixas. Vamos calcular aqui para ver. Ó, então, é de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, certo? Por 10 dias, 30 comprimidos é o que ele vai precisar. Se a caixa tem 10 comprimidos, 30 dividido por 10, ele vai precisar de 3 caixas. 3 caixas. 2 vezes 10, 30. Isso mesmo. Ó, ele vai tomar 3 vezes ao dia, vezes 10 dias, 30 comprimidos ao todo do tratamento. Se a caixa vem 10 comprimidos, 30 dividido por 10, 3 caixas. Posso passar para a próxima pergunta? Sim. Pode. Posso? Sim, professora. Sim. Olha só. A dose prescrita pelo médico... Professora, você poderia voltar para mim, por favor? Só um minutinho. Tira o print, por favor, gente. Obrigado. De nada. Professora, só me explica novamente a questão de quantos comprimidos vem na caixa. A senhora disse que tem que fazer uma divisão, porque na hora que a senhora falou, aí falhou aqui, eu não ouvi direito. Olha só. A receita médica pede 750 miligramas de paracetamol de 8 a 8 horas. Então, quer dizer que vai tomar 3 vezes ao dia. A caixa tem 10 comprimidos. Quantas caixas de medicamento deverá levar para o tratamento? Então, se ele vai tomar 3 comprimidos por 10 dias, ele vai precisar de 30 comprimidos. Se a caixa tem 10 comprimidos, então ele vai fazer 30 comprimidos dividido por 10, 3 caixas. É o valor total de caixas que ele vai ter que levar para o tratamento. Certo? Vamos lá. A dose prescrita pelo médico é de 50 miligramas quilo dia e o paciente pesa 10 quilos. Qual a dose diária do medicamento? Esse aqui é um pouquinho mais complicado. O que vocês têm que fazer aqui? Olha só. A dose prescrita pelo médico é de 50 miligramas por quilo dia e o paciente pesa 10 quilos. Qual a dose diária do medicamento? O que eu tenho que fazer aqui? Tem que multiplicar miligramas por 10 quilos. Isso mesmo, muito bem. Então, vou ter que fazer aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. 50 miligramas quilo. Então, a cada quilo, 50 miligramas. Se é 10 quilos, 50 vezes 10, 500 miligramas dia.
compreenderam essa questão? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Vamos passar para o próximo. Na farmácia. Professora, pode voltar para tirar o print? Tudo bem? Ô, professora, Oi. a senhora pode dar uma dica mais ou menos assim de quando a gente vai usar a divisão e a multiplicação? Como assim? Tipo, essa daí já foi a multiplicação, não foi isso? 50 Sim. vezes 10. A anterior foi a divisão. Sim. Então, aí eu queria saber mais ou menos uma dica, assim, quando a gente vai usar essas duas, entendeu? Porque eu tô um pouco perdida nessa parte. Mas dica, olha só. Professora, eu acho que assim, se ela conseguir ver o assunto de a regra de três, acho que ela fica mais fácil para poder identificar como ela vai fazer a divisão. Porque fica mais fácil. É porque não tem assim uma dica específica para eu te falar, entendeu? Esse é o assunto da regra de três, a gente estuda, acho que no ensino fundamental. A gente dá uma olhadinha só para lembrar que a gente fica mais fácil para poder identificar. Então, porque é matemática, né? Então, assim, tipo, não tem como eu falar para você, ó, faça dessa forma. Na verdade, você tem que pegar várias receitas, né, e ir identificando o que você vai fazer dentro. Eu vou ver aqui se na internet eu acho algumas É receitas. de acordo com a receita, né? Nem todas as receitas vão ser iguais. De acordo com a receita, a gente vai fazer o cálculo. Sim. Próximo aqui, ó. Na farmácia recebemos uma receita, olha só. Na farmácia recebemos uma receita com a seguinte prescrição. Desliguem o áudio, por favor, gente. Desliguem o áudio, por favor. É o Pablo que tá com o áudio ligado. Vamos lá. Na farmácia, recebemos uma receita com a seguinte prescrição. Diclofenaco potássio, 500 miligramas de 8 em 8 horas por 4 dias. Quantos comprimidos serão administrados ao final do tratamento? Então, aqui, gente, já percebo que o que eu tenho que pensar? É 50 miligramas vezes 3 vezes ao dia, porque é de 8 em 8 horas, vezes 4 dias. Então, ao final do tratamento, nós teremos aí 50 vezes 3 vezes 4. O total do medicamento serão administrados 600 miligramas. Olha só, 50 miligramas de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, vezes 4 dias, 600 miligramas. Certo? Professora. Oi. Assim, eu acho que seria mais, como fala, ensinar como que faz a regrinha de 3, porque, tipo, a maioria das vezes... Exato. Aqui não tem, esse exercício aqui não tem a regra de 3. Não? Esse aqui é só multiplicação, ó. Diclofenaco de potássio, 50 miligramas de 8 em 8 horas por 4 dias. Então, aqui, 50 vezes 3 vezes 4, não tem regra de 3 aqui. 600 miligramas de comprimido. Certo? Eu já estou começando a entender já, graças a Deus. Isso é prática, tá, gente? Oi. Não é a quantidade de comprimidos que ele vai tomar, ou é o miligrama que ele vai tomar, no caso? Quantos miligramas? Aqui eu preciso ver quantos que tem na caixa, né? Aí eu vou ver quantos que tem na caixa aqui. Aí aqui ele não indica quanto que tem na caixa. Mas ele vai tomar 600 miligramas de comprimido ao total de tudo.
certo? Então, por exemplo, 600 miligramas, se cada caixinha tem 50 miligramas, quantos comprimidos ele vai tomar? 600 dividido por 50, 12 comprimidos. Ó, então, ele vai tomar o total, ao final do tratamento, ele vai tomar 600 miligramas, certo? Então, o total aqui. Se cada caixinha tem 50 miligramas, ele vai tomar 12 comprimidos. Aí você tem que ver quanto que tem na caixinha. Mas a diclofenac de potássio geralmente vem 12, tá, gente? E se vier menos, aí você tem que, né, fazer o cálculo de quantas caixas ele vai precisar. Certo, gente? Vou finalizar aqui. Alguém precisa desse último slide? Gente, eu não consigo mandar para vocês. Aqui não tem como eu compartilhar. Pode voltar, professora, para mim tirar o print, A senhora por poderia favor? voltar na terceira? Tira o print aqui, por favor, que eu volto na terceira. Posso voltar? Pode. É esse aqui, ô Antônio? 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 É esse Professora, slide? eu pedi o que começa assim, um idoso O primeiro. necessita de 500 miligramas. Esse? Isso. É rapidinho, Tá. calma aí. Eu queria o primeiro, por favor. Só um minutinho. Pronto, professora. Primeiro é esse. Primeiro exercício é esse. Certinho? Gente, eu espero que vocês entendam que não é má vontade, porque pelo Meet eu não consigo enviar. Senão eu já teria enviado aqui para vocês, tá? Gente, tem gente falando aqui que tá perdido e tal. Gente, eu peço para vocês, gente, que vocês tenham paciência, porque ninguém aprende nada de uma hora para outra, né? É difícil mesmo, não é fácil, tá? Principalmente quando a gente está online, a maneira com que se aprende online é diferente de como se aprende presencial, tá? Então, assim, é importante salientar, gente, que vocês têm que ter calma. E vocês só vão aprender. Eu também fiquei assim. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar em farmácia, né? Então, era o meu primeiro emprego. Inclusive, foi o pai do Fernando que me deu, né, esse emprego. Então, assim, a gente fica mesmo insegura, é normal, tá? Só que aí, o que que acontece? Essa insegurança, ela serve para você querer sempre aprender mais, né? Então, faz-se necessário aí que vocês consigam fazer, né, um estágio, né, vocês procurem estagiar, porque é só na prática que vocês vão conseguir aprender, tá? Professora, Oi. eu moro numa cidade que tem no máximo 9 farmácias e todas elas são conhecidas aqui. Eu vou arriscar pedir estágio para todas. Isso mesmo, com certeza, e você vai conseguir. Boa sorte. Obrigada. Imagina. A gente só pode estagiar depois do certificado? Não. Você pode pedir uma carta de apresentação para o Fernando e aí você já começa a estagiar. Quem que levantou a mão, quer falar alguma coisa? Eu acho que é a Adriele. Oi, prof. O que a gente faz com esses print? A gente guarda pra gente? Pode guardar, pode copiar no caderno. Gente, sabe por que eu peço para copiar? Porque só ler, às vezes, a gente não consegue entender. Então, quando você copia, você reescreve a questão e tenta resolver, facilita o entendimento, né, a compreensão, né, você consegue, às vezes, aprender mais facilmente. Cada um tem uma forma de aprender, né, então, assim, se você conseguir fazer
né, reescrever esse sprint num caderno, deixar tudo montadinho lá, com certeza você vai compreender, às vezes, até melhor do que você ficar só com o slide guardado em foto, tá? Tudo bem até aí, gente? Ok. Boa ideia, professora. Eu nem tinha pensado nisso. Eu amo escrever. Vou escrever, fazer um caderno só disso. Olha só, a Reinilda colocou uma pergunta aqui. Prof, vou começar segundo meu estágio. Vou fazer na farmácia do posto de saúde. O que a senhora acha? É a mesma coisa da farmácia? Olha só, eu acho muito interessante, tá? Lógico que não é a mesma coisa de farmácia, tá? Você vai ver e você vai chegar com algumas dúvidas lá que você vai, né, ter que tirar, né, com os profissionais que já estão lá há mais tempo. Só que você vai pegar uma gama de experiência muito grande, porque o fluxo que deve haver dentro de uma farmácia de posto de saúde provavelmente é maior do que uma farmácia comércio. Então, você vai aprender muito mais, né? Então, eu aconselho aí você a ser muito curioso, a perguntar, a tirar dúvidas com os profissionais que estão lá há mais tempo, né? A procurar sempre, né, aprender mais, né? Eu espero que essas aulas tenham ajudado você, né? E te desejo boa sorte. Hoje nós temos um total de 102 pessoas na aula, gente. Tá bombando. Muito bem. Vamos começar aqui, então. Vou apresentar agora para vocês o início, né, da apostila, como eu falei para vocês, né, que a gente ia reiniciar. Vamos lá. Qualidade no atendimento em farmácia e drogarias. Professora, Hum. pode tirar, me tirar uma dúvida rapidinho? Sim. É que assim, para quem tá fazendo a apostila tudo certinho, aí agora a gente vai voltar do início. Precisa reescrever, anotar alguma coisa de novo ou não precisa? A Não. gente só assiste assim de boa? Pode ficar de boa assistir. Como eu disse, né, inicialmente, toda aula é diferente uma da outra, né? Por mais que a gente dê a mesma aula, né, seja a mesma apostila, a abordagem, os assuntos são os mesmos, mas a aula é diferente, né? Nunca tem como ser igual, né? Então, se você surgir alguma dúvida em relação, né, à aula, você pode perguntar, mas não precisa anotar nada, não. Ah, tá bom, obrigada. Professor, uma dúvida aqui, não tem nada com o que estamos falando agora, mas gostaria de saber sobre o medicamento genérico e original. Tem alguma diferença na composição? Na composição, não, tá? A composição do genérico, o princípio ativo do genérico, deve, por obrigatoriedade, ser o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, ou seja, o medicamento original. Um faz mais efeito que o outro, ou ambos são as mesmas coisas. Como eu disse, obrigatoriamente, o efeito deve ser o mesmo. Prof, em relação às aulas de cuidado de idoso, como vai ser? Então, eu vou fechar isso com o Fernando, tá? Mas provavelmente a gente vai fazer mais para frente, tá? Professora, eu consegui fazer inscrição no SINAC e fui aprovada para fazer o curso de cuidador de idosos que começa no próximo mês. Bacana. Eu achei bom porque eu tô sem opções para arranjar emprego, então eu tenho que ir para todas as áreas. Eu gosto de trabalhar na área de saúde, então fui para eu tô igual cego no tiroteio, atirando para tudo canto é lado. Mas eu acho isso que é vai bom. ser bom a experiência. Com certeza, sempre novos cursos, novas oportunidades, né? E é de graça também, né, que eles ofereceram. Só que no curso de vendas, de técnicas de vendas, eu não fui aprovada, eu não entendi, sabe? Eu me inscrevi em 2 cursos e só fui aceita no cuidador de idosos. Mas não sei. Eu não sei se alguma informação não condiz com a outra, aí eles veem, não sei. Eu não sei Eles te avaliam dizer. tudo. Eu não É sei porque, de te acordo com dizer, a né? vaga, eu consegui passar no curso também de técnico em farmácia e no de administração, pelo esse mesmo programa. Ai, Que bom. legal. Parabéns para você. Eu não sei te dizer, porque eu não sei como que funciona, né, o procedimento, assim, o processo, né, então... Eles fazem um monte de pergunta, né? A gente quase que fica quase sem resposta, porque é tanta coisa.
Aí vai para avaliação, depois eles mandam uma resposta dizendo se tem vagas ou não. Entendi. Vamos começar então, gente. Olha só. Então, a gente vai começar, gente, né, fidelizando, né, o cliente. Como ser um bom atendente de farmácia. Primeiro, a gente preza por atendimento. O que seria o atendimento? Jusileide, lê para a gente, por favor. Atendimento é toda a relação entre a empresa e o cliente e envolve aspecto referente ao alto da prestação de serviço. Olha só, gente, eu acredito que eu já tenha falado isso para vocês, mas quando a gente vai em qualquer comércio, o que que a gente preza? Preço, qualidade, mas muitas vezes a gente preza também atendimento, tá? Então, é um fator fundamental aí, né, para esse processo, né, de farmácia. É interessante vocês saberem, gente, que dentro da farmácia vocês vão passar por várias situações, né, e cada situação vai exigir que você tenha, né, habilidades para lidar com essas situações, tá? Vai ter gente que não vai gostar, tá? Vai ter gente que não vai ir com a sua cara mesmo, né? Vai ter momentos em que você vai levar questões pessoais para dentro do seu trabalho, que você não vai estar tão bem, que o seu atendimento vai ser influenciado, tá? Só que isso, gente, é importante salientar que nós não somos perfeitos, né? Cada dia a gente vai estar diferente um do outro. Então, a gente precisa, né, prezar pelo bom atendimento, mas nós somos humanos, né? Então, a gente pode ter momentos aí em que a gente precise, né, vai ter problemas em relação... A apostila não tá aqui? Gente do céu, a apostila saiu. Peraí. Agora, para abrir a apostila de novo, é um parto. Calma aí, tá, gente? Estão me perguntando, gente, se quem já assistiu essa aula precisa assistir novamente? Não, gente. Essa aula, ela se inicia principalmente para os alunos que não fizeram esse primeiro módulo, tá? Qualidade no atendimento. Quem que gostaria de fazer essa leitura? Pode ser você, Antônio? Sacou, Antônio? Posso Vai sim. ler? Ah, vai ler. Obrigada, Antônio. Pode começar. É a capacidade que um produto ou serviço tem para satisfazer plenamente as expectativas do cliente. O perfeito conhecimento dos clientes, suas necessidades, desejos de reconhecimento, conforto, prestígio, exclusividade, personalização. E expectativa é ponto indispensável para a qualidade do atendimento. Direcionar o atendimento para antes aspectos implica para atender para credibilidade, competência, iniciativa, organização, presteza, confiança, predisposição para ajudar e servir, segurança, comunicação, cortesia, flexibilidade. Gente, olha só. Tem pessoas que não têm perfil para lidar com o público.
E isso é uma questão, não é um defeito, é uma questão que vocês têm que ver, né, no íntimo de cada um de vocês. Né? Quando vocês começarem a trabalhar ou mesmo a fazer estágio, vocês vão perceber que lidar com o público, lidar com clientes, e muitas vezes com clientes que estão doentes, não é fácil, tá? Então, mas ser atendente de farmácia é fácil. Não. Leandra, desliga o seu áudio, por favor. Pablo, desliga o seu áudio, por favor. Gente do céu. Obrigada, viu, Jusilete? Então, assim, o que acontece? O profissional, ele tem que ver se ele tem o perfil, né? Para ele ser atendente de farmácia, para ele lidar com o público, tá? Então, assim, é importante salientar que nem todo profissional que se forma aqui, ele vai começar o estágio ou ele vai começar a trabalhar e ele vai se dar bem, né? Então, tem alguns pontos que é pessoal, né, que vocês vão ter que começar a observar aí, né, no perfil de vocês. O que é importante salientar, gente? Olha só, vou colocar aqui para vocês. Vou compartilhar dentro desses pontos aqui, que olha só. Para trabalhar, eu preciso de competência, ter iniciativa sempre para aprender, ser uma pessoa organizada, eu tenho que procurar manter meu local de trabalho organizado, limpo, né? Tenho que ter confiança no meu trabalho, então eu tenho que passar essa confiança para os meus clientes. Tenho que estar predisposto para ajudar e servir, né? Tenho que mostrar segurança, ter facilidade de comunicação, ser uma pessoa educada, cortês, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite. E, gente, uma coisa muito importante, dentro da farmácia, eu preciso dessa palavra aqui, ó. Vou até realçar. Ó, flexibilidade. Professora, por que eu tenho que ter flexibilidade? Porque o horário de trabalho dentro de uma farmácia, ele muitas vezes, né, ultrapassa 44 horas semanais, tá? As farmácias geralmente, principalmente agora nesse momento de pandemia, elas ficam de plantão. Então, você tem que ter flexibilidade de horário para trabalhar. Eu mesmo conto para vocês que quando eu iniciei, eu senti muito isso, né, porque eu trabalhava de segunda a domingo e tinha 2 folgas no mês, tá? Então, assim, ganhava bem, consegui fazer minha faculdade, belezinha. Só que eu trabalhava de segunda a domingo, tinha 2 domingos no mês, domingo sim, domingo não, tinha 2 domingos no mês, que era minha folga, só. Eu fiquei dessa forma durante 4 a 5 anos, né? Todo o início da minha formação, né, profissional, eu fiquei trabalhando. Por isso que eu falo para vocês, gente, que tem que ter flexibilidade também, não é só disposição, tá? Você tem que ter predisponibilidade de horário. Bom, e tem que seguir a filosofia da empresa, né? Você tem que conhecer a empresa. Ponto de satisfação. Quem que gostaria de ler esse ponto da satisfação? Eu posso ler. Por favor, muito obrigada. Satisfação. Significa corresponder ao que é desejado, ao que o cliente tem como expectativa. Isto deve ser o objeto do processo administrativo. Estes aspectos possibilitam a satisfação do cliente, o que significa juntamente encontrar o que é desejado. Alguns fatores contribuem para a satisfação com o cliente. Veja alguns exemplos. Pode continuar? Sim. Ética. Conjunto de princípios universais de respeito e regras, correção na conduta e moralidade que se deve observar no exercício de uma atividade empresarial. Preço justo. Preço considerado pelo cliente como adequado à sua capacidade de pagamento e ao valor atribuído por ele ao produto ou serviço que está consumindo. Conformidade dos produtos e serviços. Fidelidade do produto ou serviço
a tudo aquilo que se prega ou se propõe no ato da venda. Compatibilidade com as especificações técnicas definidas pela empresa ou por órgãos reguladores. Satisfação nas condições de pagamento. Capacidade da empresa de flexibilizar e adaptar a forma de pagamento à condição econômica do cliente ou de propor alternativas que possibilitem ganhos financeiros para ele. Valor qualitativo. Características de um produto ou serviço percebidas pelo cliente como atributos de qualidade. Beleza, harmonia, sabor, cheiro, status, resistência, entre outros. Ou que sejam reconhecidas tecnicamente como fatores que determinam a qualidade de um material, substância, equipamento, etc. Conveniência. Conveniência do produto ou serviço de se adequar às necessidades de uso do cliente. Conforto, portabilidade, flexibilização, etc. Bom atendimento. Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e ferramentas utilizadas em todas as interações com o cliente, de forma direta ou indireta de qualquer meio de comunicação. Credibilidade empresarial, sentimento de segurança e confiança que a empresa proporciona ao seu cliente por meio de práticas honestas, do discurso coerente com a ação e do respeito às regras do negócio. Olha só, gente, todos esses fatores dependem de você? Não, tá? Muitos deles dependem e são regras gerais da empresa. Só que aí, o que você tem que fazer como funcionário? Você tem que se adaptar, tá? Então, você tem que buscar, né, se é o lugar que você quer, se é aquilo que você quer trabalhar, então você tem que buscar se adaptar à empresa. Não é a empresa que tem que se adaptar, não é a farmácia que tem que se adaptar, é você. É você que tem que se adaptar e seguir as regras da empresa, tá? Então, esses são fontes que a empresa, são possibilidades que a empresa vai te fornecer, que a farmácia vai te fornecer, mas aí você tem que se adaptar, tá? Princípio, ética. Todo profissional ele tem que agir com ética. Preço justo. Quem que vai fornecer o preço? Preço de medicamento é tabelado, certo? Então, nunca, né, fugir disso. Satisfação nas condições de pagamento. Também vai ser creditado aí pela empresa. Quem que vai fornecer isso, quem que vai falar sobre as condições de pagamento e informá-los, vai ser vocês. Valor qualitativo, né, que são a qualidade do produto, a confiança, né, o conforto, a portabilidade, o bom atendimento, que vai partir principalmente de quem está no balcão atendendo, que serão vocês, e a credibilidade empresarial, né, que é a segurança e a confiança que vocês vão passar aos seus clientes. Gente, segurança e confiança são duas palavras essenciais que vocês precisam, né, aprender, né? Só que como que eu aprendo, gente? Como que eu tenho segurança na venda de medicamento? Experiência, prática, tá? Não é de uma hora para outra, não é assistindo às aulas, né? Muitas das vezes eu só vou conseguir aprender mesmo estando trabalhando ou estando estagiando, tá? Então é importante salientar isso para vocês, certo? Vocês conseguem sim, vocês têm toda a capacidade, né, fazendo aí, né, do trabalho de vocês. Gente, tem gente com o áudio ligado. Então, vocês têm toda a capacidade aí, né, de serem bons vendedores. E isso, gente, não é só, né, farmácia, em qualquer comércio, em qualquer trabalho de vocês, né, tem algumas coisas aí que são necessárias. Uma delas, né, é o atendimento e a ética. Comércio é atendimento, tá, gente? E ética profissional. Não se esqueçam, gente. Isso é um perfil de cada um. Quando vocês começarem a trabalhar, muitas vezes vocês podem começar a trabalhar, atender e ver que não é o perfil de vocês. Que tem gente que não tem perfil para trabalhar com o público, né? Não tem jeito, não tem tato. Então, eu mesmo quando comecei, né, tinha muito problema porque eu não tenho filtro. Às vezes eu acho por impulso e às vezes escapa algumas grosserias, né? Então, assim, para trabalhar com o público, você tem que filtrar algumas coisas, né? Principalmente como você vai falar com o cliente, porque ele já está te procurando, ele já está indo na farmácia porque ele está doente, né? Ninguém vai numa farmácia,
né, para comprar o medicamento se ele não estiver realmente precisando. Então, você tem que ter esse filtro, esse tato, esse bom atendimento aí, você tem que conseguir passar para ele. Outra coisa, gente, encantar. Ah, mas eu tenho que agradar todo mundo? Não, gente. Certo? Mas eu tenho que fazer o máximo possível, certo? Então, esse encantar é o conquistar, é o surpreender, oferecer surpresas agradáveis. Quando um cliente sai de casa para comprar algo, espera receber o melhor pelo dinheiro que irá gastar. Isso significa que estará analisando o mercado com bastante atenção, procurando identificar e escolher a empresa que oferecer as melhores condições para a realização do negócio. Cliente não procura apenas atendimento, ele procura um conjunto, e esse conjunto é atendimento, qualidade e preço. Hoje em dia, em meio à pandemia, em meio às condições que o brasileiro, né, e todo mundo vive, o preço também é muito importante. Ah, mas eu tenho... Gente, desligue o áudio, por favor. Pessoal, mas eu tenho como determinar o preço dos medicamentos? Não. O preço do medicamento ele é tabelado, mas o preço da minha perfumaria, o preço dos outros produtos que ficam fora do balcão, a farmácia, o comércio tem como orientar, tá? Compreender o cliente significa entender suas necessidades e a forma como que ele se relaciona. Para isso, as empresas devem obter informações preciosas de diversos tipos, como vontades, hábitos, possibilidades e principalmente expectativas do cliente em relação ao produto e serviço oferecido. Conhecer o cliente é a base de tudo, pois é a partir desse conhecimento que a percepção de oportunidades se consolida e estratégias do negócio podem ser desenvolvidas. Daí a importância de ter e manter atualizado um banco de dados dos clientes. Esse banco de dados são programas, tá, que a própria empresa vai oferecer para vocês. Tá? Toda a farmácia, ou mesmo a farmácia do posto, ele tem esse banco de dados, né, que é um banco que fideliza os clientes. Em média, uma pessoa mal atendida fala mal de sua empresa para 10 pessoas. Nas vendas face a face, percebemos que muitas das mesmas deixam de ocorrer por descuido, em indiferença. Os principais motivos para um cliente falar mal da nossa empresa então grifem aí, gente. Falta de atenção, falta de conhecimento do produto, insistência excessiva, isso nunca, gente. Principalmente em questão à troca de medicamento. Então, você vai oferecer um medicamento genérico ou um medicamento similar, você oferece uma vez. Não seja muito insistente. Tem pessoas que não aceitam a troca de medicamentos, que preferem levar o medicamento, comprar o medicamento mais caro, o medicamento de referência. Então, você oferece. Não fique insistindo, porque isso pode acabar gerando desconforto. Desperdiçar o tempo do cliente, falar demais, ser afobado, desprezar a concorrência ou marcas menos conhecidas, gafes ou enganos. Isso também, gente, prestar muita atenção no que você está fazendo, né? Principalmente quando você está diante do seu cliente. Temos uma pergunta aqui. Professora, já vai fazer 2 meses que estou estudando o curso, já posso pedir o papel para fazer estágio? Aí é uma pergunta que você precisava ver com o Fernando, para ver se ele consegue essa carta para você. Angélica, nós estamos na página 5. Para implantar na empresa uma cultura de atendimento qualificado ao cliente, não basta exigir que os funcionários decorem regras. A memorização dos principais mandamentos da qualidade máxima do atendimento é apenas a fase mais fácil no processo de transformação. Atualmente dá-se muita mais importância à mudança, cultura do atendimento, do que a discussão de novas técnicas de atenção ao cliente. Então, o que o cliente precisa ter? Criatividade, cultura de bom atendimento, metas e mecanismos fáceis para medir o seu cumprimento e procurar entender por que o atendimento de qualidade do cliente é essencial para o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários.
O vendedor deve evitar as palavras. Essas são as regras, não posso fazer nada. Ele precisa de treinamento, tá? E geralmente esse treinamento ele é fornecido, tá, gente? Vocês nunca vão começar a trabalhar e já vão partir para o atendimento. Eles vão te dar todas umas primeiras orientações. Vou colocar um videozinho aqui para vocês. Só tirou uma. Só um minutinho, tá, gente? Olá, professora, boa noite. Boa noite. Professora, quando foi que começou esse curso? Não consigo mais lembrar qual foi o mês que iniciou. Como assim? Como quando a gente gente iniciou, logo que eu me inscrevi, já faz uns meses, eu não consigo lembrar quando foi o início. Foi em fevereiro. Ah, tá bom, obrigada. Tô colocando aqui, tá, gente? Tá carregando. Tô achando aqui. Não carrega, gente. Achei. Só um momento, pessoal. Eu vou fechar aqui meu áudio, gente, porque cliente. Por que eu sugeri esse tema aqui hoje? Porque eu olhei essa pesquisa aqui outro dia, essa pesquisa foi feita pelo Sebrae, e ela aponta quais são os grandes erros e acertos para ficar no mercado. E eu achei muito interessante que aqui em primeiro lugar, nós temos a falta de cliente, com 29% como problema das empresas. É um número muito grande, porque o empreendedor, quando ele faz o plano de negócio, ele começa a prospectar qual é o perfil desse cliente, do público-alvo dele, o que ele espera de market share desse cliente, qual o volume de compra, enfim. Mas isso não é o suficiente. Quando ele começa com o negócio dele, ele começa a ver que esse cliente não é assim tão simples. E aí, eu queria dizer o seguinte, eu sei que aqui alguns são empreendedores, outros podem ser gestores, eu não conheço bem, mas eu tenho certeza que todos vocês ou já foram ou são e vão ser clientes. É uma coisa muito interessante, a gente, desde o primeiro dia que nasce, a gente já é cliente. É cliente lá daquela maternidade, daquela parteira, mas nós somos cliente. Até o último dia de vida. Quando a gente está ali no velório, nós também somos clientes da funerária. Então, nós somos clientes a vida inteira. E é muito interessante porque no Brasil, ser cliente não é fácil.
Quando você olha uma cidade como São Paulo, nós somos uma das cidades mais caras do mundo. Nós somos um cliente muito maltratado e pagamos caro por isso. Quem aqui já não teve problema, quer seja no cinema, no restaurante, no posto de gasolina, no cabeleireiro, no hotel, no supermercado? Eu acho que se a gente começasse a levantar aqui histórias de falta de respeito ao consumidor, de falta de respeito ao cliente, a gente ia ficar bem uma semana aqui contando histórias muito interessantes. Mas também tem um outro fenômeno. Nós, quando somos cliente, então nós estamos do lado de cá do balcão, a gente sabe direitinho o que o cliente quer. Nós queremos respeito, queremos atenção, queremos interesse, eficiência, cortesia e o tal do encantamento tão desejado por todos os empresários. Mas bastou a gente mudar do lado de balcão, quando a gente vestiu o crachá, colocou o uniforme, parece que a gente esquece disso. Será que a gente é bipolar? Será que quando a gente está com o cliente, a gente entende o cliente? Quando a gente virou para o balcão, a gente já começa a se justificar, a achar que o cliente é chato. É ou não é? Eu estou há muitos anos no mercado. E qualquer empresa que eu vou, eu vejo assim um desprezo pelo cliente quando eu estou falando como entidade, como corporação. Mas a hora que eu falo como cliente, meu nível de exigência é outro. Eu acho que começa aí a nossa primeira reflexão, né? E aí eu trago essa questão que, aliás, é o título da nossa palestra. Atendimento é artigo de luxo ou é gênero de primeira necessidade? Quando eu sou cliente, para mim é artigo de luxo. É tão difícil eu ter um bom atendimento que eu fico encantada quando eu tenho um. Eu acho que alguma coisa estranha aconteceu e até eu conto para todo mundo. Para mim aquilo é um luxo ser bem atendido. Agora, quando eu sou empresário, é um gênero de primeira necessidade. Vocês viram lá a pesquisa que 29% dos negócios sofrem pela falta do cliente. É ou não é? Outra coisa. Chegou a Advil Mulher, forte contra a cólica menstrual, suave no estômago. Porque no esporte, nas artes, no dia a dia, na academia, no trabalho, nada pode parar uma mulher. Quando eu estou vendendo produtos e serviços, eu estou vendendo produtos ou estou vendendo valores? Essa é uma outra questão. Vamos dizer que no final de semana você vai fazer um churrasco lá na tua casa. E aí você está pensando em convidar a tua família, teus amigos, e você vai a um supermercado, um açougue, comprar lá uma picanha. Para o cara que está vendendo a carne, ele está vendendo apenas um pedaço de carne. Para você que está comprando a carne, você está comprando o churrasco da família. Você já está pensando se você quer bem passada, mal passado, o que você vai servir junto com o churrasco. E essa diferença faz toda a diferença. Eu vou contar uma historinha breve. Outro dia, uma amiga, ela ficou noiva. E a mãe contratou um buffet. Mas a mãe queria fazer alguma coisa especial para a filha. Então, ela queria fazer uma torta de morango que a filha gostava desde que era pequenininha. Então, a mãe foi pessoalmente ao supermercado e comprou morangos para fazer a tal da torta da filha e encantar a filha, fazer um carinho num dia tão especial. Só que a mãe comprou outras coisas lá no supermercado e voltou para casa. Foi pegar os morangos e os morangos estavam, coitados, perdidos dentro do pacote, com um vidro de palmito em cima, mais o azeite, enfim, o morango virou quase que suco de morango. E ela ficou muito chateada, porque essa era a surpresa que ela ia fazer para a filha. E à noite, no discurso que ela fez para a filha, o que a mulher fez? Contou os casos dos morangos, dizendo que ela ia fazer uma torta muito especial
mas que, infelizmente, aquele supermercado tinha acabado com a surpresa dela e que ela nunca mais iria no supermercado. Olha a diferença da história do morango para as duas pessoas. O empacotador estava vendendo só morango. Mas a dona Maria lá, ela foi comprar a homenagem que ela ia fazer para a filha no dia do noivado. Então, nós não vendemos só produtos e serviços, nós vendemos valores. Só que a gente esquece disso ou mal conhece quais são os valores do nosso cliente. E aí, quando eu estou trabalhando com atendimento, eu gosto de fazer essas 3 perguntas aí para os empresários, né? Pergunta simples: você está satisfeito com o atendimento que o teu pessoal oferece ao seu cliente? É difícil você obter um sim. Segundo, você acha que atendimento pode ser um diferencial no teu negócio, seja o negócio que for? Ele acha que sim. Terceiro, a sua equipe está capacitada para encantar o seu cliente? Geralmente também é não. E talvez por conta dessas questões é que nós temos o cliente tão infiel à nossa marca. Só que aí o empresário, ele geralmente diz: pois é, mas eu tenho um problema. Meu time não é bom. Meu time não sabe encantar o cliente. Eu preciso trocar gente. Eu preciso treinar gente. Só que não adianta, isso não é o suficiente. Isso é importante, mas não é o suficiente. E aí, geralmente esse empresário que é você, ou o executivo, ou o gestor, ele começa a achar que isso aqui é atendimento, mas não é atendimento. Vamos lá para a primeira. Que um sorriso e simpatia vai ser suficiente. Então, sorria, olhe no olho do cliente. Isso não é o suficiente, isso é maquiagem de atendimento. E o cliente percebe isso. Segundo, que é uma ação pontual. Quer dizer, se por acaso acontecer alguma coisa, eu espero que meu funcionário esteja capaz de fazer um bom atendimento. Ou então o inverso, né? Eu tenho um funcionário lá que ele, por uma questão pessoal, ele valoriza o atendimento. Então, ele faz um bom atendimento, mas não que ele esteja numa empresa que valorize o cliente. Outra, ele acha que a responsabilidade do atendimento é só da linha de frente, é só de quem tem contato com o cliente. Isso também não é verdade, porque a pessoa que está ali na frente, ela tem muita dificuldade de esconder os problemas que a empresa tem. Às vezes ela não dá conta de trazer solução para o cliente, porque ela sequer tem autonomia para isso. Ou até achar que é uma resposta reativa, quer dizer, se o cliente reclamar, eu posso atendê-lo bem. Para mim, nada disso aqui é atendimento. Isso é uma forma de terceirizar a responsabilidade do atendimento apenas pela linha de frente. E aí a gente se vê tendo contato lá no aeroporto, lá no supermercado, com pessoas que não têm condições, não têm autonomia de solucionar problemas que às vezes começam lá dentro na matriz ou nos bastidores da empresa. Chegou a Advil Mulher, forte contra a cólica menstrual, suave no estômago. Porque no esporte, nas artes, no dia... Eu vejo o atendimento dessa forma aqui. Nós temos um pedaço, sim, que é relacional, que é todo o contato que eu tenho com o cliente, mas tem um lado que eu chamo de atendimento mudo, que é aquilo que não aparece diretamente para o cliente, mas que ele pesa muito no atendimento. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você agora, no final de semana, você vai assistir um filme muito interessante. Só que você chegou no cinema, o filme é interrompido 2, 3 vezes lá. Isso é atendimento. Você chegou no cinema e o ar-condicionado está quebrado. Você está assistindo ao filme, mas você está sentindo um incômodo. Isso é atendimento mudo. Então, atendimento mudo é tudo que aparece, que não aparece para o cliente, que é os bastidores da empresa. E o atendimento relacional é todo o contato
que eu faço com o cliente. É todo o contato que eu faço com o cliente. Então, na verdade, o atendimento percebido pelo cliente, ele é a somatória do atendimento mudo com o atendimento relacional. Mas nós temos uma distorção muito grande, achando que atendimento é só esse pedaço aqui. Por isso que treinamento não funciona. Porque eu quero apenas mexer no comportamento do meu funcionário junto ao meu cliente. E não na lição de casa que eu tenho que corrigir dentro da minha empresa para dar suporte para que ele faça um bom atendimento. Ok? Bom, eu estou mais ou menos falando disso aqui, né? Da ponta do iceberg, onde eu tenho um cliente contatando um funcionário meu e na nossa visão, o atendimento começa e termina aqui. Mas, na verdade, eu queria mostrar a construção de uma cultura de atendimento. Como é que eu construo uma cultura de atendimento? Primeiro, entendendo quais são os valores do meu cliente. E mudando o modelo mental dessa empresa, alinhando a empresa toda aos valores do meu cliente. Vou dar exemplo. Vamos pegar um cliente. Eu não vou chamar o cliente de Dona Maria, porque todo mundo chama o cliente de Dona Maria. Eu vou chamar o meu cliente de Schopenhauer. Vamos pegar o senhor Schopenhauer. Ele foi no final de semana, ele resolveu ir almoçar. Quem já foi almoçar aqui no final de semana sabe o tanto que a gente espera em muitos restaurantes em São Paulo. Então ele foi lá, ele está num dia agradável, com a família. Ele chega, o restaurante fala para ele que ele tem 40 minutos de espera, mas ele não se incomoda muito, porque ele está com a família, está gostoso. Ele escolheu aquele restaurante, todo mundo está esperando. Trazem lá alguma coisinha para ele beber, para ele comer, e ele está feliz. Ele esperou os 40 minutos, mas ele ainda está satisfeito. Ele entra no restaurante e quando vem os pratos, ele percebe que no prato dele tem um belo fio de cabelo. E aí, ele se sente bastante contrariado, porque ele já esperou os 40 minutos e ele não quer mais comer aquela comida. Ele devolve o prato e ele vai sair de lá muito aborrecido. Isso é o atendimento mudo. Não é relacional. O garçom pode até ter atendido bem, ele pode até ter gostado da ambientação, mas para ele, naquele momento, e para todos nós, higiene é um valor muito importante. Não interessa eu entrar num restaurante bonito, com um belo cardápio, com atendimento cortês, atencioso, que o meu carro foi estacionado com segurança, se eu sei que lá não tem higiene. Então, para esse cliente, para todos nós, é meio óbvio de que higiene é muito importante quando se fala de alimentação. Ok? Vamos agora pensar no mesmo senhor Schopenhauer. Ele tem uma filha e ele foi para um hospital. A filha dele, sei lá, está com bronquite, está com uma asma e ele está bastante preocupado com isso. Ele chega no hospital, será que ele quer esperar os 40 minutos, como ele esperou no restaurante? Muito provavelmente não. Ele está preocupado com a filha dele. Também não adianta a recepcionista lá do pronto-socorro chegar para ele e dizer, olha, senhor Schopenhauer, aqui é tudo muito limpo, eu vou levá-lo até a nossa cozinha, o senhor vai ver que não tem cabelo nenhum na comida. Para ele não interessa, porque ele está ali preocupado e quer ser atendido com rapidez e com alguma segurança. Ele espera que venha um médico que tenha condições suficientes de medicar sua filha e que ele possa ser liberado. Essas duas histórias, elas ilustram que o mesmo cliente, ele tem valores diferentes a depender do serviço e do produto que ele vai comprar com você. Será que a gente pensa nisso quando a gente está lá fazendo o plano de negócios? Duvido. Aliás, não é só quando a gente está fazendo plano de negócio. Tem empresa aí com 10, 20, 50 anos que ainda não sabe quais são os valores do seu cliente. Porque ela só vende produto, ela não vende valor.
E isso, de novo, faz toda a diferença. Então, para que esse atendimento aqui da ponta seja o atendimento que eu espero, eu tenho que começar aqui, eu tenho que conhecer profundamente o meu cliente. E não a pessoa, como as pesquisas que a gente faz, mas quais os valores que ele procura na minha empresa. E com isso eu mudo todo o modelo mental da minha empresa, a forma da minha empresa olhar o cliente. Eu começo a perceber que meu cliente não compra mais uma bicicleta, ele compra um momento de lazer. Ele não compra um travesseiro, ele compra uma noite de repouso. E isso é que o meu funcionário tem que entender. Isso que a empresa tem que entender do começo ao fim, da entrada e da saída do meu produto e da minha mercadoria. Ah, mas isso é meio óbvio. É, e você faz? Praticar os valores que o meu cliente espera, que é a grande arte. E aí, né, eu preciso não só ter o discurso dos valores, mas eu tenho que praticar esses valores dentro da minha empresa. As decisões que eu tomo dentro da minha empresa têm que estar alinhadas com esses valores. E muitas vezes não estão. E essas ações, se estiverem alinhadas com esses valores, elas vão dar suporte para quem? Para a turma de frente. Por isso, hoje, olha, eu já treinei muitas equipes em atendimento. Eu nasci fazendo isso. E eu ficava muito desapontada. Treina, e por que lá na ponta o funcionário não entrega o que está precisando? Porque não adianta só treinar. Ele até gosta do treinamento, você faz um investimento nele, mas ele se sente bem solitário em fazer uma entrega do melhor atendimento, porque ele sabe que lá nos bastidores não é assim. Ele sabe que a empresa tem o discurso do bom atendimento, mas ela não toma decisões alinhadas ao bom atendimento. Haja visto que a gente vê nos aeroportos, né, gente? Aqueles atendentes fazendo check-in e atendendo a gente que nós vamos ali e nós sabemos que o problema está da porta para dentro, não ali no check-out, no check-in. Ok? E aí, então, né? Mas tá bom, e como é que se faz tudo isso? Eu trouxe aqui rapidamente 7 passos que é para a gente refletir, tá? O primeiro passo é entender quais são os valores do meu cliente. Tá? Sai desse lado do balcão aqui, calça o sapato do cliente, vai conversar com o teu cliente, entenda o que ele quer. É segurança que ele busca, é higiene. O que ele está buscando? Às vezes não é só um valor, tem 4, 5 valores, mas tem uma hierarquia de valores. O que eu tenho que entregar primeiro, em detrimento de um outro valor? Isso, existem pesquisas, mas a boa conversa com o meu cliente também ajuda muito. Feito isso, eu vou pesquisar também a minha equipe, eu vou conversar com a minha equipe. Porque sabe aquele pessoal de frente que eu falei que fica vendido? Eles sabem o que o cliente quer. Porque eles escutam o cliente o tempo todo, eles tiram o pulso do cliente. Eles sabem exatamente o que dá certo e o que não dá certo. Então, o segundo passo é escolher, entender aí através do meu funcionário o que esse cliente quer. E olha, não tem data marcada. Isso aí é um processo contínuo de entendimento do cliente. Bom, vamos dizer que eu já entendo meu cliente, eu sei exatamente o que ele quer, né? O que eu estou vendendo para ele, o que ele espera, junto com o produto e o serviço que ele compra comigo. Depois, desenvolvimento de uma cultura própria. E aqui, isso aqui é uma chave tão poderosa que se os empresários de fato se dedicassem a isso, porque isso me dá um diferencial. Essa cultura que eu construo de atendimento é difícil de ser copiada. O meu produto pode ser copiado, o meu serviço pode ser copiado, mas essa cultura, ela é meio como um DNA, né, da alma da empresa, se ela for muito bem desenhada. Aliás, eu tenho certeza que se a gente pudesse aqui trocar um pouco sobre um bom atendimento que você teve, eu tenho certeza que na mente de cada um aparece uma marca. Eu tenho as minhas, que eu admiro,
e que tem uma cultura de atendimento que a gente vê que não é só a pessoa que está te atendendo, a empresa toda está orientada para o cliente. Bom, desenhei uma cultura de atendimento, onde eu tenho os valores a serem vividos, não escritos nas paredes, a serem vividos pela empresa e por todo mundo. Depois, aí eu elaboro um padrão de atendimento. Como é que eu quero que o cliente me veja em cada contato que eu tenho com ele? E é muito interessante, porque esse atendimento, ele não começa na empresa, ele começa lá na casa do cliente. Vamos voltar para o travesseiro. Quando eu acordo de manhã e decido, nossa, eu preciso trocar meu travesseiro, essa é a primeira decisão que o cliente toma, o que ele quer comprar. Qual é a segunda decisão? Onde eu vou comprar. E nessa segunda decisão do cliente, é que eu posso estar no jogo ou fora do jogo. E ele vai me lembrar pelos valores que ele tem. Mesmo que o valor dele seja, esse é o mais próximo da minha casa. Poxa, lá eu vou estar mais seguro porque tem estacionamento. Poxa, lá eu tenho muito mais atenção. Lá eu tenho eficiência. Não sei. Bom, elaborei um padrão de atendimento. Tá vendo como eu ainda não falei de treinamento? Olha toda a lição de casa que tem antes de botar o pessoal em sala de aula e ficar discursando que tem que ser simpático para o cliente. E que nós não fazemos. E eu falo com segurança que nós não fazemos, porque eu também sou brasileira. E sei o quanto eu sou mal atendida em muitos lugares. Bom, desenhei meu padrão de atendimento. Esse padrão de atendimento, longe de ser aquelas cartilhas e aqueles roteiros de atendimento que parece que você está conversando com uma máquina, não é isso que eu estou falando. O script, né? O tal do script, que eu tenho vontade de morrer com aqueles scripts. Bom, depois, eu gosto desses comitês. A minha empresa é muito pequena, não faz mal você o comitê executivo. Tem um comitê de funcionário e comitê de cliente. Dá voz para essas pessoas dentro da sua empresa. Quando que o cliente está na pauta das tuas reuniões? Gente, é de morrer. Muitas empresas fazem muitas reuniões, mas você vai olhar a pauta, não tem cliente. É muito interessante, a gente fala de resultado, a gente fala de produto, a gente fala do time, a gente fala de logística, de distribuição, do café, do restaurante, mas não fala do cliente. Então, constituir esses comitês é dar voz dessas pessoas, né? E aí eu falo, comitê dos executivos, do pessoal que trabalha nos bastidores, comitê de funcionário, porque o funcionário sabe o que está acontecendo lá na ponta, e comitê de cliente. Outro dia eu fiz um treinamento numa empresa e tinha cliente no treinamento. O cliente ficou tão emocionado, ele falou, eu nunca fui convidado para um treinamento de funcionário, mas ele fazia parte do comitê de cliente. Isso é uma empresa que demonstra de verdade que o cliente é importante. E não fica gastando tufos de dinheiro em propaganda, em mídia, para dizer que o cliente é importante. E aí você chegar lá e é uma mentirinha. Você não é importante. E por último não, penúltimo, aí sim o treinamento. Porque eu tenho moral para treinar o meu time. A minha empresa, de fato, é uma empresa orientada para o cliente. Eu tenho no que treinar. Eu não vou entrar em sala de aula e dizer apenas para ele ser simpático com o cliente, para encantar. Antes de encantar o cliente, nós temos que ter cuidado de não frustrá-lo. Primeiro faz o básico, primeiro não frustra, para depois encantar. E, por último, monitorar tudo isso, porque o grande barato de fazer atendimento ao cliente é que isso aqui não acaba nunca. A gente chega num estágio, depois você pode melhorar, e com isso, vocês devem estar pensando, mas é muito trabalho. Sim, mas a concorrência vai se distanciando. Vai se distanciando de você e ela não sabe o que está acontecendo lá dentro da tua empresa. Alguma coisa está acontecendo. Por que esse cliente te prefere? Porque você, de fato, é uma empresa orientada para o cliente.
Bom, gente, então finalizando aí, né? Bom atendimento, né? A gente tem que buscar essa fidelidade ao cliente, né? E uma das maneiras de buscar essa fidelidade é o treinamento. Esse treinamento provavelmente ele será fornecido, né? Principalmente a quem vai iniciar na área comercial farmacêutica. Temos aqui uma pergunta, prof, só uma opinião. Como as aulas são gravadas, não precisa voltar no início, não, né? Pelo Zoom, o professor Fernando tá, né? Isso mesmo. Aí os alunos que estão entrando agora não ia ficar prejudicado. Isso mesmo. Gente, certinho? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Flávia. Por que não volta a ser as aulas pelo Zoom? Seria melhor. Mas eu não posso, porque aí pelo Zoom não cabe todo mundo. Não cabe a 100 pessoas. Essas 100 pessoas, né? Não cabe. Gente, fiquem com Deus, até a próxima aula. Não faltem, tá, gente? As aulas serão diferentes, vocês vão aprender muito. Vou passar vídeos diferentes também, né? Até concluir aí as aulas de vocês, os 10 meses. Continuem sendo participativos, como sempre. Muito obrigada. Esse vídeo de hoje. Professora, as aulas são todas quarta-feira? Quarta, às 18 horas. Professora, esse vídeo de hoje a gente já viu ele, né? Sim, Fiquem com Deus, porque tá, eu gente? lembrei. Amém. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Saiam todos da aula, por favor, gente, para que eu possa finalizar. Prof, eu não consigo sair, meu celular queimou a tela e tá dando problema, é complicado.